Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Na aula de hoje, nós vamos destacar a importância da devoção na vida do crente pela oração e pela palavra, ou pela palavra e pela oração. Como é importante o crente separar momentos devocionais para estudar a Bíblia e orar. Também nós vamos enfatizar a importância de sempre manter uma vida cheia do Espírito Santo. O crente que vive uma vida sempre cheia do Espírito Santo sempre vence a sua natureza carnal. Ao final da aula, nós vamos prevenir a respeito da frieza espiritual. E aí, nós vamos saber que aspectos identificam um crente que vive na frieza espiritual. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você encontra todos os vídeos que temos gravados aqui na Escola Bíblica Dominical. E também esses slides que aparecem na vossa tela, você pode baixá-los gratuitamente para estudar conosco a Palavra de Deus ou para dar a sua aula, se você é professor, na Escola Bíblica Dominical. A aula de hoje é a lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Como é importante para os cristãos viver uma vida no fervor do Espírito. Quando vivemos uma vida de fervor espiritual, nós inibimos a frieza espiritual na nossa vida e assim nós andamos sempre cheios do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20. O textual da nossa lição está em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática, ser cheio do Espírito, pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a uma vida plena no Espírito. Isso vai depender do contexto. A introdução da nossa lição. A frieza espiritual paralisa os crentes e se revela em vários aspectos. Quem vive uma vida de frieza espiritual, ele está paralisado. Ele não tem uma vida dinâmica do Espírito. E esta vida de frieza espiritual, ela se revela na ausência da observância de disciplinas devocionais comum a todo cristão. Todo cristão vive uma vida devocional e é comum nós, cristãos, por exemplo, orarmos a Deus ao se levantarmos, orarmos a Deus antes das nossas refeições, orarmos a Deus antes de ir para a cama dormir. Isso são atividades, são exercícios espirituais comuns na vida do cristão. Quando isso
vai se acabando, o crente vai deixando de observar essas disciplinas que são comuns, ele começa a esfriar na fé. Também ele não separa mais momentos devocionais, ele não separa mais tempo para oração, ele não separa mais um tempo para meditação na palavra de Deus, e ele vai se esfriando a cada dia. Ele não pratica mais o jejum. Antes ele jejuava, agora não jejua mais. Há quanto tempo você não oferece um jejum a Deus? Cuidado para você não se desfalecer na vida espiritual. Outra coisa que nós vemos isso diariamente. Nós vemos isso sempre na casa, principalmente na casa de Deus. A falta de respeito e reverência pelas coisas espirituais. Nós entramos na igreja para cultuarmos a Deus. Enquanto nós vemos crentes a orar, a buscar a presença de Deus, existem aqueles crentes que se sentam nos bancos da igreja e depois de mão do seu telefone, ele começa a observar, ele começa a entrar nas suas redes sociais, ele começa às vezes a conversar outros assuntos que não tem nada a ver com o culto a Deus. Isso são aspectos, são sintomas que expressam os crentes que estão frios na fé. O pecado também não afeta mais a vida de uma pessoa que está vivendo na frieza espiritual. Ele passa a viver uma vida carnal, ele não tem mais uma vida com Deus. A sua vida moral começa a sofrer consequências destrutivas, porque ele não tem mais uma vida com Deus. A sua vida espiritual já se foi, e agora a sua vida, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento social começa a sofrer danos e prejudica todos esses relacionamentos, tanto relacionamentos familiares quanto relacionamentos sociais. Então é importante nós vivermos uma vida no fervor espiritual. É importante nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. O fervor espiritual enfraquece e inibe os desejos carnais. Quando nós vivemos uma vida no fervor espiritual, nós inibimos, nós enfraquecemos a vida, a natureza carnal. Isso, na lógica espiritual, se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Quando vivemos uma vida no fervor espiritual, nós temos desejo pelas coisas de Deus. Nós temos desejo pelas coisas espirituais. Nós queremos sempre estar falando com Deus. Nós queremos sempre estar meditando nas Sagradas Escrituras. Nós queremos sempre estar buscando a presença de Deus, participando das coisas que se referem aos cultos a Deus e a busca pela graça de Deus na nossa vida. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Os crentes que não vivem uma vida espiritual estão vivendo no padrão deste mundo, preocupados com as coisas terrenas, preocupados com as coisas deste mundo, preocupado com as coisas que aqui se passam. Ele não se preocupa mais com as coisas eternas. A sua preocupação está em viver aqui na terra. Ele não vive mais uma vida espiritual. Então, o crente carnal, que vive uma vida de frieza espiritual, ele supervaloriza as coisas carnais.
O primeiro tópico da nossa lição fala da importância da devoção pela oração, ou seja, pela palavra e pela oração. Vamos ver essa devoção no primeiro item. O apego à palavra de Deus e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Como dissemos na introdução, precisa ser uma disciplina e é comum os cristãos orar e estudar a Bíblia, porque sem oração e sem a meditação na palavra de Deus, nós não vamos conseguir viver uma vida cristã verdadeira, que agrade a Deus. O amor pelo estudo da palavra de Deus, o desejo e o hábito de orar e a prática do jejum são exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Então, como nós conseguimos ser cristãos verdadeiros? Quando nós oramos, nós criamos o hábito de orar. É mais fácil, às vezes, para as pessoas criar hábitos terrenos, hábitos que não agradam a Deus, mas para criarmos hábitos celestiais, hábitos eternos, hábitos que vai nos ajudar a nos aproximar de Deus, as pessoas têm dificuldade. Então, o amor pelo estudo da palavra de Deus, o desejo e o hábito de orar, a prática do jejum, são exercícios espirituais. Nós precisamos viver esses hábitos, nós precisamos criar a cada dia mais esses hábitos da nossa vida, para que possamos viver uma vida no fervor espiritual. Nossa prudência, agora vem a prudência, é que essas práticas não se tornem motivo de exibição. Então vamos viver uma vida de oração? Vamos viver uma vida na prática do jejum, no estudo da palavra de Deus? Vamos, mas vamos também ter cuidado para não sair por aí exibindo-nos e dizendo que nós oramos mais do que os outros, que nós jejuamos mais do que as outras pessoas, que nós somos mais espirituais do que os outros. Não é necessário, meu amado, não é preciso, porque você, com o seu testemunho, com a sua vida na igreja, com a sua vida no trabalho, com a sua vida por onde quer que você anda, com certeza, se você exerce uma vida espiritual com todos esses hábitos que agradam a Deus, a sua demonstração de fé vai aparecer nos seus atos e nas suas atitudes, sem você se exibir. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais. É prudência. Vede prudentemente como você anda. Não se exiba. Não seja nécio. Diz aqui, não como nécios, mas como sábio. Porque o sábio tem uma vida na presença de Deus, mas ele não exibe essa vida na presença de Deus. Porque os seus atos diante do mundo, os seus atos, o seu comportamento diante da sociedade demonstra que esse crente vive uma vida na presença de Deus. A oração e a palavra. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós estamos dizendo a Deus que nós dependemos dele. Por isso, a oração é a alma do cristianismo. Sem oração, não há cristianismo. Se você não ora, você não pode viver uma vida seguindo a Cristo. Você não é um cristão, porque o cristão ora.
O cristão estuda a palavra de Deus. O cristão verdadeiro jejua. O cristão verdadeiro está preocupado com as coisas eternas. Ele está desapegado. Ele não tem apego às coisas terrenas. Jesus nos deu exemplo de uma vida de oração. Então, se você tem uma vida de oração, é porque você segue os exemplos de Cristo e você é um cristão. Lucas capítulo 6, versículo 12, diz-nos assim: e aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus nos deu exemplo de oração. Ele passava noites buscando a Deus, mesmo sendo Deus, ele orava para nos deixar exemplos que nós também devemos orar. A prática da oração deve ser espontânea e contínua. Ninguém é obrigado a orar. Você não vai orar forçadamente. O cristão deve ter o prazer de orar, deve ter o prazer de falar com Deus, deve se sentir feliz em buscar a presença de Deus, em estar na presença de Deus. Efésios 6:18, Paulo diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sempre quem ora, sempre vai encontrar argumentos para orar, sempre vai encontrar como orar, sempre vai encontrar para quem orar. Busque criar esse hábito de oração na sua vida. Esta oração que você faz a Deus não pode ser uma oração forçada. Você precisa ter o prazer de falar com Deus, ter a alegria de buscar a presença de Deus. Você não vai falar sozinho, você está conversando com o Deus vivo, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus que disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco, eu estarei convosco. O Senhor é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Então busque, ore a Deus, fale com Deus, para que você viva no fervor espiritual. A leitura e o estudo da Bíblia Sagrada nos torna sábios e prudentes. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós passamos a conhecer a Deus e mais cuidado nós vamos ter da nossa vida espiritual. Nós vamos ser sábios até o ponto de nós entendermos e compreendermos como Deus quer que nós façamos para agradá-lo em todos os nossos atos, em todos os nossos comportamentos. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele disse que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras. Paulo estava dizendo a Timóteo: a sua avó te ensinou a palavra de Deus, a sua mãe perseverou, continuou te ensinando a palavra de Deus, desde a sua meninice, desde quando você era menino, você conhece as sagradas escrituras. As sagradas escrituras te fizeram sábio, para você ser salvo pela fé que há em Cristo Jesus. Amados pais, vamos ensinar os nossos filhos as sagradas escrituras, vamos ensinar os nossos filhos como viver uma vida que agrada a Deus, para que Cristo seja criado na sua vida, para que o Espírito Santo seja gerado na sua vida, e você então salve o seu filho de tantos horrores, de tantas coisas que vem acontecendo nesses últimos dias. Timóteo foi criado
foi e obedeceu a palavra de Deus. E agora Paulo dá testemunho dele. Os Salmos 119, versículos 99 a 101, diz assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos, a sua palavra, os seus oráculos são a minha meditação. Então, eu medito na sua palavra, eu estudo a sua palavra, eu tenho tempo para estar com o Senhor, eu tiro esse tempo para estar na sua presença e por isso me considero às vezes mais entendido do que os meus próprios mestres. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Eu não só estudo, mas eu guardo os seus preceitos no meu coração para viver uma vida na presença de Deus. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a sua palavra. O que o salmista está dizendo aqui é que a meditação dele era na palavra de Deus e que ele guardava o que ele estudava, que ele guardava o que ele meditava e colocava em prática aquilo que ele aprendia na palavra de Deus, e por isso ele era uma pessoa sábia e se desviava do mal. O terceiro item diz-nos que o viver sabiamente, o crente deve colocar em prática todos os dias o exercício espiritual. Orar, jejuar, meditar nas escrituras sagradas deve ser o exercício diário do cristão. Não significa que você vai jejuar todos os dias, mas sempre você vai estar oferecendo um jejum a Deus para que você se fortaleça, para que você tenha saúde espiritual. E o jejum não só vai te trazer saúde espiritual, mas também saúde física. Então, orar, jejuar e meditar nas Sagradas Escrituras deve ser uma prática de exercício espiritual diária na vida do cristão. Esses exercícios nos capacitam, com a ajuda do Espírito Santo, viver o fervor espiritual, diferente daqueles que desprezam essas práticas. Nota-se a diferença daqueles que vivem, que colocam em prática esses exercícios espirituais na sua vida. Como assim nós notamos também nos exercícios físicos, as pessoas que praticam exercícios físicos é diferente das pessoas que não praticam exercícios físicos. Assim também, na vida espiritual, nós percebemos as pessoas que colocam em prática exercícios espirituais, que oram, que jejuam, que estudam a Bíblia Sagrada, são bem diferentes daquelas pessoas que desprezam as práticas de um viver espiritual, de um exercício espiritual. O versículo 15, vede prudentemente como andais. Como você quer andar? Você quer ser um nécio? Você quer ser um louco? Ou você quer ser sábio? Para ser sábio, você precisa então praticar os exercícios espirituais que vão fortalecer a sua saúde espiritual. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa nessa passagem, o que aparece aqui é asopos, ou asopos, que quer dizer tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Ou seja,
os pagãos, eles eram insensatos, eles eram loucos, porque não tinham uma vida espiritual. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo apron para nécio, que é insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Você quer entender a cada dia mais a vontade do Senhor? Coloque em prática os exercícios espirituais. Deixe de ser nécio e passe a ser sábio. Deixe de ser louco e passe a fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que procuram, que se esforçam para agradar e fazer a vontade de Deus, eles são pessoas sábias, são pessoas inteligentes, porque com certeza ele receberá as bênçãos de Deus para a sua vida. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões. Toda vez que você for decidir alguma coisa na sua vida, decida fazer aquilo que é a vontade de Deus. As suas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens. Quantas pessoas preferem escolher vantagens na hora da tomada de decisão, porque tomando uma decisão que traga vantagem para a sua vida e não é a vontade de Deus, consequentemente ele vai ter prejuízos materiais, prejuízos espirituais, prejuízos familiares, prejuízos sociais, porque ele não fez a vontade de Deus. Então é preciso saber qual é a vontade de Deus. Como eu posso saber a vontade de Deus se eu não viver uma vida de exercício espiritual? O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. O mundo pensa assim, o mundo vive assim, procurando e buscando vantagens para a sua vida terrena. Mas aquele que pratica os exercícios espirituais, ou seja, aqueles que oram, aqueles que meditam na palavra de Deus, aqueles que jejuam, aqueles que se esforçam para estar sempre na presença de Deus, ele não vive como vive o mundo, mas ele vive para agradar a Deus. Mesmo que ele tenha prejuízos no momento, com certeza no futuro Deus o recompensará. O quarto item fala sobre remindo o tempo. Remir é o mesmo que comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. E aqui nós vamos usar o termo, a frase, aproveitar o melhor possível. O kairos, que é destinado para tempo no sentido de ocasião ou oportunidade. Então nós devemos aproveitar o melhor possível, na oportunidade que nós estamos tendo. Essas duas coisas são especialidades dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. Eles aproveitam o melhor quando ele tem uma oportunidade. Então, quando você tiver uma oportunidade no seu tempo, aproveite essa oportunidade. Como nós aproveitamos a nossa oportunidade no tempo que temos? A nossa oportunidade, ela é bem aproveitada quando nós usamos o nosso tempo disponível para edificar-nos espiritualmente, para agradarmos a Deus, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Só assim nós estaremos aproveitando bem o nosso tempo e a nossa oportunidade. Tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Portanto, todo crente que vive sabiamente
não perde a oportunidade de falar de Jesus em todo o tempo, independente das circunstâncias que ele está vivendo. Então esse é um meio de você aproveitar as oportunidades, remir o tempo, aproveitar o tempo na oportunidade que você está tendo de falar de Jesus, de fazer o que agrada a Deus e principalmente evangelizar o seu próximo, o seu colega de trabalho. Enfim, só assim nós estaremos aproveitando o nosso tempo, agradando a Deus e com certeza seremos recompensados. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 23, ele disse: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Tudo aquilo que é loucura para o mundo, para Deus, quando você faz para Deus, e aquilo é uma loucura para o mundo, para Deus, é uma forma de você agradá-lo, é uma forma de você agradar a Deus fazendo a sua vontade. A pregação de Cristo é loucura para muitas pessoas que não acreditam em Cristo, que não acreditam em Jesus, que descreem da palavra de Deus. Nós somos loucos porque pregamos a Cristo, e pregamos a Cristo, não um Cristo crucificado, não pregamos um Cristo triste, não pregamos um Cristo com a cabeça baixa, não pregamos um Cristo desanimados, mas nós pregamos um Cristo que está vivo. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. Jesus ressuscitou e está vivo, e é este Cristo que nós pregamos. Não pregamos o Cristo na cruz, mas pregamos Cristo que ressuscitou, que está vivo para salvar todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Pode ser escândalo para o mundo, mas para Deus é sabedoria. O segundo tópico da nossa lição: a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Como é importante nós vivermos uma vida sempre cheia do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica. Após a conversão, o crente não fica parado, porque a chama do Espírito reacende em sua vida e ele começa a fazer alguma coisa. Ele não se contenta em ficar parado, ele quer sempre fazer algo para Deus, porque o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na sua vida, ele o incomoda para fazer alguma coisa para Deus. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo, por exemplo, no dia de Pentecoste, quando nós lemos em Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, mesmo sem serem batizados no Espírito Santo. Podem sempre viver uma vida dinâmica no Espírito, mesmo sem ser batizados com o Espírito Santo. Então não é a mesma coisa. Ser cheio do Espírito Santo, às vezes, é diferente de ser batizados com o Espírito Santo. E nós vamos ver algo mais aqui. No primeiro item diz: e não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta, ela diz nessa frase: não olhes para o vinho, conforme Provérbios 23 e 31. Toda embriaguez causada por bebidas fermentadas ou alcoólicas
provoca contendas, violência, brigas e todo tipo de destruição, pois uma pessoa embriagada perde os sentidos de sua vida normal. É a causa de muitos acidentes, divórcios, adultérios, prostituição, homicídios e suicídios, estupros e outros males existentes na sociedade. Geralmente acontece quando as pessoas estão embriagadas. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 10, ele disse: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, e aqui ele diz, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O segundo item ele diz, mas enchei-vos do Espírito. O versículo 18 da carta aos Efésios do capítulo 5. Os discípulos já tinham o Espírito mesmo antes do Pentecoste, conforme João capítulo 20, versículo 22. Diz-nos assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Veja que os discípulos já tinham o Espírito Santo na vida deles, mas no dia de Pentecostes, eles foram batizados no Espírito Santo. Por isso é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, mesmo sem ser batizadas no Espírito Santo. E também eles já eram salvos. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus disse para eles, mas não vos alegreis porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Uma pessoa é salva aqui na terra, porque Jesus, ele vem buscar os salvos. Ele não vem buscar uma pessoa que não tem certeza da sua salvação. Os discípulos já tinham o Espírito Santo e já eram salvos. Outra coisa interessante é que eles já eram salvos mesmo sem serem batizados no Espírito Santo. Não precisa você ficar preocupado porque você não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda, e se não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pode ficar no dia do arrebatamento. Se você não for batizado com o Espírito Santo, mas viver uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo, com certeza, no arrebatamento da igreja, você há de subir para os céus. Todos os crentes em Jesus, pentecostais ou não, têm o Espírito Santo. O apóstolo se referia aqui à plenitude do Espírito, viver uma vida sempre cheia do Espírito Santo. Agora, se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele quer entrar na sua vida. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Basta você pedir, basta você insistir e aguardar, porque Jesus batiza com o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma característica típica daqueles que são pentecostais. O terceiro item da nossa lição, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Então não há confusão aqui. Ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, não podemos confundir. Na lição 3, nós estudamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Agora, nós estamos estudando neste item o ser cheio do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Quando você recebe Jesus Cristo na sua vida como Salvador da sua alma,
como Senhor da sua vida, você recebe também o Espírito Santo na sua vida. Ele passa a fazer morada na sua vida, ele vai transformar a sua vida, ele vai mudar a sua vida. O batismo com o Espírito Santo é se você quiser, é se você pedir, é se você insistir em receber este dom. É um dom do Espírito Santo para aqueles que desejam, que almejam, que querem, e é gostoso, é maravilhoso ser batizado com o Espírito Santo. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos 4 e 8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste, e aqui nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. O apóstolo tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, e então ele levantou-se e pregou o Evangelho, pregou a palavra de Deus. Quase 3.000 almas aceitou a Jesus como Salvador. No capítulo 3, nós vamos ver o mesmo apóstolo, ele curando uma pessoa, levantando uma pessoa no templo chamada Formosa, aquele homem que estava ali a pedir esmolas, ele estava ali, ele tinha uma deficiência, ele não conseguia andar, mas Pedro pegou-lhe na sua mão e levantou ele, e ele foi curado, e ele entrou no templo glorificando a Deus, porque agora ele podia andar. No capítulo 4, nós vemos novamente a pregação do apóstolo Pedro e mais quase 4.000 almas recebendo Jesus. No capítulo 5, nós vemos o apóstolo Pedro também com o dom de discernimento de espírito, revelando a mentira de Ananias e Safira que foram mortos. Então veja a dinâmica do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, aqui fala de alguém que já havia recebido o batismo do Espírito Santo em Atos 9, 17 e 18. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Os tempos dos dois imperativos em 5,18 indicam as seguintes mensagens: nunca façam assim, referindo-se à tolerância para com a embriaguez, e sempre façam assim, em relação a encher-se do Espírito Santo. Qual a explicação que temos aqui? Não embriaguem-se com vinho, pois a embriaguez do vinho ou qualquer bebida alcoólica fermentada ou destilada gera contendas. Vocês sejam cheios do Espírito Santo, porque sendo cheios do Espírito Santo, você estará cheio da presença de Deus, e a presença de Deus vai gerar paz na sua vida. A presença de Deus vai gerar a mais verdadeira e pura alegria, uma alegria que você nunca sentiu. É uma alegria que você não encontra nos contos de piadas, nos espetáculos, nos cinemas. Você não encontra em outro qualquer lugar a alegria de Deus, a não ser sendo cheio da presença de Deus. Quer conhecer a alegria verdadeira? Seja cheio do Espírito Santo. Quer conhecer a alegria verdadeira? Seja cheio da presença de Deus. E a mais pura alegria vai invadir a sua alma, vai invadir o seu interior, e você vai viver uma vida plena do Espírito Santo. O terceiro tópico da nossa lição: vigilantes contra a frieza espiritual. De que forma nós podemos cuidar
do nosso fervor espiritual para não entrarmos em uma vida de frieza espiritual. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? Primeiro, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem um testemunho transbordante. A sua vida de crente, a sua vida na presença de Deus, transborda de forma que as pessoas sabem, que as pessoas conhecem se ele é crente ou não, porque ele tem um comportamento diferente, ele tem uma fala diferente, ele tem uma vida diferente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, porque os cânticos espirituais, eles instruem a igreja, eles edificam a igreja, conforme Filipenses 2, 5 a 11. Os crentes cheios do Espírito Santo geralmente expressam sua alegria por meio dos hinos e dos cânticos espirituais que adoram e louvam a Deus. Então são cânticos, são hinos. Esses hinos não são hinos quaisquer, porque tem hinos que ele leva confusão para as pessoas. Tem cânticos que as pessoas cantam por aí, que levam as pessoas a viver uma vida de confusão. Mas os hinos e os cânticos espirituais, vindo de Deus, vindo dos céus, eles adoram a Deus, eles louvam a Deus. Muitas vezes nós cantamos no Espírito algo que ainda nem foi escrito, que ninguém conhece, mas nós cantamos no Espírito algo maravilhoso, e esses cânticos, eles nos edificam e contribuem para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3 e o versículo 16 nos diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha que interessante aqui: cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso que é importante, isso que é interessante, você cantar com o coração, apresentando a Deus o seu louvor, a sua adoração com louvor, e Deus com certeza receberá essa adoração e te recompensará com a alegria do céu, com a presença dele na sua vida. O item de número 2 do tópico 3 da nossa lição diz que os crentes cheios do Espírito Santo são identificados porque eles dão graças em tudo. Essa é a vontade de Deus, e deve ser a marca de todos os cristãos. Dar graças a Deus por tudo, mesmo nas horas difíceis. Fazer como Jó. Jó agradeceu a Deus por tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele disse: Deus me deu, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Veja Jó adorando a Deus na sua dificuldade, com os seus problemas. Então, nós devemos dar graças a Deus em todas as nossas situações, porque todas as vezes que nós temos uns problemas, que nós temos dificuldades, Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos abençoar. Com certeza as provações, as dificuldades, as adversidades da vida, elas vão gerar bênçãos no futuro para você. Então, nada de ficar reclamando, nada de ficar se desesperando, nada de ficar com medo das circunstâncias. É momento de você agradecer a Deus. Então, agradeça a Deus. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 18, ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito, e nós temos motivos para isso. O primeiro motivo, e um motivo glorioso de nós agradecermos a Deus, é porque nós estamos vivos. Então agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você respira. Agradeça a Deus porque você tem vida. Agradeça a Deus. Esse é o mais glorioso motivo. Então seja grato a Deus. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, quando esta vida está centrada em Cristo. Mateus 28, 19, Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa também é uma forma de nós agradecermos a Deus pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela certeza e pela convicção da vida eterna. Nós agradecemos a Deus quando nós anunciamos às outras pessoas a nossa salvação, o testemunho da nossa vida e da nossa experiência agora crentes em Cristo Jesus. Para terminarmos, o item de número 3 fala da sujeição. O quebrantamento e a humildade expressa bem a plenitude do Espírito. Expressa que aquele crente está cheio do Espírito Santo quando ele é quebrantado, quando ele tem humildade. Ser submisso nos leva a uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós somos submissos às autoridades constituídas, quando nós somos submissos aos nossos superiores, quando nós somos submissos aos irmãos na igreja, então sede submissos a todos aqueles que você precisa ser submisso. Isso vai abençoar a sua vida, isso vai gerar bênçãos na sua vida, você vai alcançar bênçãos quando você obedece, quando você é submisso ao patrão, você tem a bênção do patrão. Quando você obedece o governo, você tem a bênção do governo. Quando você obedece ao pastor da igreja, você tem a bênção do pastor da igreja. Então, quer ser abençoado? Seja submisso, seja humilde e você vai ser abençoado. Você vai ser recompensado porque você está agindo com submissão. O Salmos 34, versículo 18, fala sobre o quebrantamento. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 1 de Pedro 2, 13 e 14 fala sobre a nossa submissão às autoridades. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Então, por amor a Deus, você é sujeito às autoridades, porque você ama a Deus. Quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor daqueles que fazem o bem. 1 de Pedro 5 e 5, sede todos sujeitos uns aos outros. Filipenses 2 e 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é demonstração de humildade, é demonstração, é comportamento de um crente quebrantado, cheio do Espírito Santo. Ele é um crente humilde, não é um crente bobo. Ele é um crente humilde. Ele é simples. Muitas pessoas acham que ser humilde é ser bobo. Ser humilde é uma coisa, ser bobo é outra coisa. Então,
vamos ser humildes, vamos ser simples, e Jesus com certeza nos dará a vitória, nos abençoando grandiosamente. O significado de enchei-vos do Espírito, para concluirmos, é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Então, você ser cheio do Espírito Santo significa que você vive uma vida na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da sua vida, todos os aspectos, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Então você vive uma vida cheia do Espírito Santo na igreja, cheia do Espírito Santo em casa, cheia do Espírito Santo no trabalho, cheia do Espírito Santo onde você estiver. Em todos os lugares você vive uma vida na plenitude do Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, nós conseguimos ver uma pessoa, nós conseguimos observar em uma pessoa cheia do Espírito Santo quando ele testemunha uma vida de plenitude do Espírito. Deus abençoe a sua vida gloriosamente. Deus permaneça abençoando a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.